Olá, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, envie um Pix para jackson.franca7@gmail.com jackson.franca7@gmail.com. A partir de R$1, você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir e, é claro, compartilhe com outros também. Um abraço, Esperança. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Capítulo 6. Depois de tudo isso. À medida que o mundo passa freneticamente pelo século XXI, você já parou para pensar em qual é nossa maior necessidade? Do que os homens e as mulheres que vivem neste século mais necessitam? Ao redor do planeta, as pessoas buscam desesperadamente por esperança. Emil Brunner disse: como o oxigênio para os pulmões, assim é a esperança para o espírito humano. A esperança é uma tábua de salvação para nosso espírito. Ergue nossa visão daquilo que é para o que será. É uma vela em meio às trevas. Provê encorajamento para o futuro. A esperança é o elemento que levanta o espírito humano e nos faz prosseguir em meio aos desafios que enfrentamos. O que é esperança? Como defini-la? Esperança é uma qualidade intangível que nos permite enxergar além das dificuldades da vida, vislumbrando o amanhã melhor. Leva uma vida com propósito hoje porque sabemos que um novo dia está chegando. Aguarda com expectativa o melhor da vida, mesmo quando estamos enfrentando o pior. Vê além do que é, enxergando o que será. Continua a acreditar, confiar, antecipar e esperar que a luz do amanhã brilhará e dissipará a escuridão. O escritor romano Plínio, o Velho, disse: a esperança é a coluna que sustenta o mundo. Ele está certo. Sem esperança, o mundo está fadado ao desastre. Sem esperança, os alicerces da sociedade se encaminham para o colapso. Sem esperança, vivemos em desespero. Li recentemente uma história que foi publicada em julho de 1991 em um pequeno livro motivacional chamado Bits and Pieces, Fragmentos e Pedaços. A experiência do garotinho que foi hospitalizado após sofrer queimaduras graves ilustra o poder da esperança. O sistema educacional de uma grande cidade havia desenvolvido um programa para ajudar as crianças a dar continuidade a seus estudos caso precisassem passar muito tempo no hospital. Uma das professoras de educação especial que participava do programa recebeu uma ligação rotineira solicitando que visitasse a criança. Ela anotou o nome do menino e o número do quarto. Também conversou rapidamente com a professora regular do garoto. Estamos estudando substantivos e advérbios com a turma agora. Então ficarei grata se você conseguir ajudá-lo a entender essas classes gramaticais para que ele não fique muito defasado. A professora do programa hospitalar foi ver o menino naquela tarde. Ninguém lhe contou que o garoto sofrera queimaduras severas e sentia dor aguda. Desconcertada ao vê-lo, gaguejou enquanto dizia: Fui enviada por sua escola para ajudá-lo a aprender sobre substantivos e advérbios. Quando foi embora, sentiu que não havia conseguido realizar muita coisa. No dia seguinte, uma enfermeira lhe perguntou: o que você fez com aquele menino? A professora achou que tivesse feito algo errado e começou a pedir desculpas. Não, disse a enfermeira. Acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Estávamos preocupados com aquele garotinho, mas desde ontem, toda a atitude dele mudou. Está lutando pela vida, reagindo a um tratamento. É como se tivesse decidido sobreviver. 2 semanas depois, o garoto explicou que havia desistido completamente de ter esperança até a visita da professora. Mas tudo mudou com uma simples constatação. Ele a exprimiu da seguinte maneira: eles não mandariam uma professora ensinar sobre substantivos e advérbios para o menino que fosse morrer, não é mesmo? Tudo que aquele garoto gravemente queimado necessitava, acima de qualquer outra coisa, era de esperança. A esperança nos motiva poderosamente.
pinta o futuro em cores brilhantes, não em sombras obscuras. Redescubra a esperança. Em um mundo devastado por tsunamis, terremotos, tornados, furacões, pestes e pandemias, existe algo no qual basear nossa esperança? A pandemia recente do coronavírus teve consequências catastróficas. Pessoas do mundo inteiro foram infectadas. Inúmeras morreram. A economia mundial foi abalada. Os índices de desemprego subiram vertiginosamente. Nossa vida mudou para sempre. Onde podemos encontrar esperança? Como podemos ver além de nossas provações presentes e enxergar um futuro mais brilhante? Milhões encontram esperança, conforto e paz, conhecimento e relacionamento pessoal com Deus por meio do estudo de Sua palavra. Descobriram um Deus que os ama mais do que poderiam imaginar e que os fortalece diante dos desafios de hoje e das provações de amanhã com coragem extraordinária. Ele é o Deus da esperança. Em um mundo de desespero, o salmista Davi declarou: "Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus." Salmos 71, verso 5. A esperança começou para Davi no mesmo lugar em que começa para todos nós. Começou com a crença de que há um Deus no céu maior que seus problemas, maior que suas dificuldades e maior que qualquer desafio que se possa enfrentar. Sem conhecer o Deus que cuida de nós, entende nossa dor, cura nossas feridas e um dia derrotará todos os poderes do mal, somos deixados sem esperança para enfrentar sozinhos os desafios da vida. É esse reconhecimento da presença de Deus, de seu amor incondicional e cuidado constante que enche nosso coração de esperança. O livro da esperança. A Bíblia é um livro que transborda a esperança. Suas histórias falavam de pessoas como você e eu. Às vezes eram fortes e realizavam feitos poderosos para Deus. Em outras ocasiões, eram fracas e falhavam miseravelmente. Em todos esses casos, porém, Deus estava presente, a fim de lhes dar esperança para enfrentar o amanhã. A palavra esperança é usada mais de 125 vezes na Bíblia. O apóstolo Paulo, que passou por muitas situações desafiadoras, a usou mais de 40 vezes. Ele foi surrado, apedrejado, preso e sofreu um naufrágio. Mesmo assim, vivia cheio de esperança. Quando escreveu a seus amigos que moravam em Roma, declarou: "E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo." Romanos capítulo 15, verso 13. Ao depositar nossa esperança em Deus, que é maior do que qualquer problema, nosso coração transborda de alegria e paz na fé. A certeza de que há um Deus que nos ama além do que somos capazes de entender nos enche de esperança. Não existe circunstância em nossa vida para a qual Deus não esteja preparado. A esperança que não decepciona. Em Cristo existe esperança. Não há desafio maior do que a esperança em Deus. O Cristo que nos criou e se importa conosco foi além e nos redimiu. Somos dele 2 vezes. Quando os seres que ele criou com perfeição se rebelaram contra a sua vontade no Jardim do Éden, o amor encontrou uma saída. Há esperança para a raça de Adão. Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse capítulo 13, verso 8. O plano divino de salvação ecoou por todo o universo. O Filho de Deus, Jesus Cristo, deixou o céu e veio para este planeta rebelde a fim de revelar o amor de Deus pelos mundos incontáveis e satisfazer a demanda por justiça. No ponto em que Adão falhou, Jesus teve êxito. Em sua vida e morte, ele revelou o amor do Pai. Cumpriu as demandas da lei e resistiu às tentações mais terríveis de Satanás. Levou a vida perfeita que deveríamos ter vivido e sofreu a morte que merecíamos. Sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Graça, perdão e misericórdia fluem de seu coração de amor infinito. Há esperança em Cristo.
Nele temos a convicção de que nossos pecados não são grandes demais para ser perdoados. Temos esperança de que nossas tentações não são grandes demais para ser vencidas, de que nossos desafios não são grandes demais para ser superados e de que nosso amanhã será bem melhor que o presente. Cristo nos oferece muito mais do que a garantia de estar conosco hoje. A esperança que Ele oferece enxerga além deste mundo e vislumbra o porvir. É a esperança de sua breve volta. O apóstolo Paulo faz uma linda mescla entre a primeira vinda de Cristo para nos redimir e a segunda, para nos levar para casa. Em uma carta encorajadora para seu jovem amigo Tito, o apóstolo declara que estava aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Tito capítulo 2, versos 13 e 14. Jesus veio a primeira vez para revelar o amor do Pai e conquistar o direito legal de nos redimir. E virá a segunda vez a fim de buscar aqueles que comprou com seu sacrifício. Essa é a esperança que transforma nossa vida. Um dia seremos libertos deste campo de concentração de pecado e sofrimento. Exclamaremos: Ele chegou! Ele chegou! A Bíblia está repleta com a melhor de todas as esperanças, a esperança do retorno de nosso Senhor. Em mais de 1.500 ocorrências, a Bíblia fala sobre a volta de Cristo. Ela é enfatizada em 1 a cada 25 versos do Novo Testamento. Para cada profecia sobre a primeira vinda de Cristo no Antigo Testamento, existem 8 destacando a segunda vinda de Cristo ou seu retorno em glória. A seguir estão apenas alguns exemplos das promessas cheias de esperança encontradas na Bíblia inteira sobre o breve retorno de Cristo. Predições seguras. A primeira predição do retorno de Cristo a este mundo foi feita por Enoque. Não há livro de Enoque na Bíblia, mas o pequeno livro de Judas, localizado logo antes de Apocalipse no Novo Testamento, cita esse patriarca. Enoque viveu pouco antes do grande dilúvio mundial. Deus levou esse homem justo para o céu em vida quando ele tinha 365 anos de idade. Não deixe a idade de Enoque surpreendê-lo, pois antes do dilúvio, muitos personagens da Bíblia viveram mais de 700 anos e alguns, incluindo Adão e Matusalém, viveram mais de 900 anos. Adão foi criado por Deus com enorme força vital, projetado para viver eternamente. Por isso, os 365 anos de Enoque estavam bem abaixo da média daquela época. Enoque é o modelo daqueles que subirão ao céu quando Jesus voltar. Ele profetizou: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos. Judas 14. Mais de 3.000 anos antes da primeira vinda de Jesus, Enoque predisse que o Messias viria não como servo sofredor para morrer por nossos pecados, mas também como rei conquistador que nos livrará deste mundo pecaminoso e eliminará todo o mal. O salmista Davi acrescenta algo a esse testemunho ao declarar: O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, e ao seu redor ruge grande tormenta. Salmo 50, verso 3. O profeta Isaías encoraja todos nós a ter esperança. Está chegando o dia em que Cristo voltará e as forças do mal que provocaram tanto desastre em nosso mundo serão derrotadas para sempre. Em Isaías 35, o profeta declara: Digam aos desalentos de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Verso 4. Os profetas da Bíblia viviam com esperança, não com desespero. Enxergavam além dos desafios, das provações e das dificuldades que enfrentavam na vida, vislumbrando um amanhã novinho em folha. Com iluminação profética e visão divina, adentravam o futuro. Tinham confiança absoluta de que Cristo voltará e que pecado, sofrimento, dor, lamento, doença e morte não mais existirão. A maior promessa. Logo antes de subir ao céu,
Jesus garantiu a seus seguidores: voltarei. O fato de que Jesus virá ao mundo pela segunda vez é uma realidade tão certa quanto sua primeira vinda há 2000 anos. A promessa do retorno de Cristo é reconfortante. O Salvador encorajou seus discípulos com a promessa: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João capítulo 14, versos 1 a 3. As palavras consoladoras de Cristo são como uma nota promissória. Jesus disse que vai voltar. Podemos ter certeza disso. A segunda vinda de Jesus não é baseada em vãs especulações, nem fundamentada em desejos improváveis ou filosofias humanas. Em vez disso, é alicerçada nas promessas imutáveis, confiáveis e certas da palavra de Deus. A segunda vinda de Cristo revela a verdade tremenda de que toda a história se move rumo ao mesmo clímax glorioso. Temos um destino final. Encontraremos aquele que tem a resposta definitiva para todos os problemas. Sem essa convicção, restam poucos motivos para viver. As palavras de Jesus ecoam ao longo dos séculos. Não se turbe o vosso coração. É como se ele dissesse: pare de se preocupar. Não há necessidade de ficar ansioso. Apegue-se à minha promessa. Confie em minha palavra. Credes em Deus. Crede também em mim. Vou preparar-vos lugar e voltarei. A promessa do breve retorno de Cristo anima o coração e nos encoraja. Traz conforto a nossos dias e ilumina as noites. Torna cada montanha mais fácil de escalar. Reflita em algumas expressões dessa passagem. Elas levarão ânimo a seu coração. Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. A palavra morada significa lugar de habitação ou residência. O que Jesus está dizendo é: há espaço de sobra em meu reino eterno. Não falta lugar. Há vaga para você também. O apóstolo João ecoa essas palavras no último livro da Bíblia. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse capítulo 7, verso 9. O céu tem espaço suficiente para todos. O sacrifício de Cristo é suficiente para todos. A cruz do Calvário provê redenção para todos que aceitarem. Jesus está dando a certeza a seus discípulos de que existe espaço suficiente no céu para cada um deles e que voltará a fim de levá-los para junto de si. O que significa o fato de Jesus estar preparando um lugar para nós? Sem dúvida, não quer dizer que ele é um mestre de obras instruindo os anjos sobre como construir nossas mansões celestiais. Significa que Jesus subiu ao céu e, na presença do Pai, recebeu a certeza de que seu sacrifício foi aceito. Por isso, ele abriu as portas do céu para toda a humanidade. Em meio ao grande conflito entre o bem e o mal no universo, Jesus nos dá a certeza de que, por meio de sua graça e por causa de sua morte na cruz, podemos morar eternamente com ele. Garante-nos que será nosso advogado de defesa no juízo final. Em Daniel 7, vemos a descrição desse julgamento cósmico. São milhares de seres celestiais reunidos ao redor do trono de Deus. Os registros celestiais eternos são abertos para o universo. Com interesse total, o universo inteiro acompanha. O destino de toda a raça humana está sendo definido. Homens e mulheres se salvarão ou se perderão para sempre. Jesus dá um passo à frente no tribunal para declarar que todos aqueles que com fé genuína aceitaram seu sacrifício e foram transformados por sua graça são considerados aptos para entrar no céu. O profeta Daniel deixa claro que aqueles que têm um nome escrito nos livros de Deus e foram aprovados receberão a posse do reino. Podemos nos encher de esperança porque aquele que morreu e vive por nós voltará para nos buscar. Testemunhas fiéis. Reflita na morte dos apóstolos. É comum a crença de que cada um deles sofreu a morte como Marte.
com exceção de João. A Bíblia revela que, apesar disso, eles jamais perderam a esperança na volta de Jesus. Tiago foi decapitado por Herodes. Cheio de esperança, ele escreveu: "Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor." Tiago, capítulo 5, verso 7. O martírio não abateu seu espírito, nem destruiu sua esperança. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, provavelmente em 66 d.C., por ordem do sanguinário Nero. O apóstolo morreu com a esperança viva. Estas são suas palavras: "Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça." 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Paulo passou anos em um calabouço romano úmido. Depois, provavelmente, tenha sido decapitado por volta da mesma época em que Pedro sofreu martírio durante o governo de Nero, no ano 66 d.C. Porém, cheio de esperança e certeza, ele olhava para além do que era, vislumbrando o que será. Acreditava que Cristo havia vencido a sepultura e que um dia Jesus voltaria, conforme havia prometido, para livrá-lo das garras da morte. Esse discípulo corajoso de Cristo se apegou às promessas da palavra de Deus. Ele confiava que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. O apóstolo Paulo não morreu derrotado e abatido. A promessa do retorno de Cristo enchia seu coração. Por conta disso, ele viveu para deixar o mundo cheio de esperança. Pense no apóstolo João. Ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas sobreviveu. E bem idoso, com mais de 90 anos de idade, foi exilado pelo imperador Domiciliano na ilha de Patmos. Durante o exílio naquela ilha solitária, Jesus Cristo deu a João uma visão de seu retorno. Ele escreveu sobre essa visão no último livro da Bíblia, o Apocalipse. As palavras de João transbordam de esperança. "Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém." Apocalipse capítulo 1, verso 7. A volta de Jesus, portanto, não será um acontecimento secreto. Todo olho verá Jesus quando ele voltar. Os olhos dos jovens e dos velhos, os olhos dos eruditos e dos incultos, os olhos dos ricos e dos pobres, pessoas de todas as culturas, nacionalidades, línguas, grupos e países o verão regressar. Tanto o primeiro quanto o último capítulo do Apocalipse ecoam a certeza do retorno de Cristo. Na última página da Bíblia, Jesus promete: "Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras." Apocalipse capítulo 22, verso 12. Com exceção de João, todos os discípulos morreram como mártires, porém se alegraram em seus sofrimentos. Foram fiéis em meio a circunstâncias extraordinariamente desafiadoras. Estavam cheios de uma paz interior que excede todo o entendimento. Filipenses capítulo 4, verso 7. Apegaram-se à palavra de Cristo, creram na promessa de Jesus: "Voltarei." A mensagem dos anjos durante a ascensão de Cristo ecoa em seus ouvidos. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puderam ao lado deles e lhes disseram: "Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir."
Atos capítulo 1, versos 9 a 11. Não perca de vista o fato de que, nessa ocasião, os anjos mensageiros de Deus confirmaram a promessa de Cristo e testificaram de que ele se cumprirá de modo literal. Esse Jesus não era um espírito fantasmagórico, mas tinha carne e ossos, para usar as palavras do próprio Jesus. Lucas capítulo 24, verso 39. Ele virá do modo como viram subir ao céu. A ascensão de Jesus foi um evento real e literal. Seu retorno será mais uma vez um evento absolutamente real e literal. Logo ele virá a fim de nos levar para casa. Cada desafio que você enfrenta e cada dificuldade que vivencia logo terminarão. Apegue-se à promessa da breve volta de Jesus. Deixe seu coração repleto de esperança e paz. A Bíblia revela que existe esperança além da crise. Temos uma esperança tremenda que vibra em nosso ser. A esperança no retorno de nosso Senhor. E essa esperança basta para nos ajudar a superar todos os desafios da vida. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, versos 30 e 31. A Bíblia aponta o tempo inteiro para um amanhã melhor e anuncia a promessa de que um dia Jesus Cristo voltará. O mal será destruído, a justiça reinará para sempre. O pecado, as doenças e o sofrimento não mais existirão. Enfermidades, desastres e mortes serão banidos. Maldade, guerra e preocupações desaparecerão. O apóstolo Paulo chama esse acontecimento glorioso de a bendita esperança. Tito capítulo 2, verso 13. Que esperança maravilhosa! Jesus voltará. A morte não terá a palavra final. A palavra final é de Cristo. Nossos amados que pereceram crendo e vivendo por Ele ressuscitarão do túmulo para vê-lo face a face. Um dia, muito em breve, a esperança de todas as eras se cumprirá. Jesus Cristo voltará. E nós que estivermos vivos durante esse evento espetacular e glorioso, subiremos para encontrá-lo nos ares. Viajaremos com ele pela jornada espacial mais extraordinária até o lugar mais incrível do universo. Então viveremos com ele por toda a eternidade. Não precisamos nos preocupar quanto ao futuro. Não é necessário deixar o medo tomar conta do coração e sufocar nossa alegria. Cristo nos criou. Cristo nos redimiu. Cristo cuida de nós. Cristo nos sustenta. E Cristo virá outra vez a fim de nos levar para casa. Isso sim é motivo para ter esperança. Livro Esperança Além da Crise. Mark Finley apresenta a certeza de uma vida melhor.